Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou comentar as leituras concluídas no mês de junho. Foi um mês que me surpreendeu, assim, mudou um pouco em relação aos outros, porque eu li mais poesia do que prosa, o que fiquei muito feliz. Fico me perguntando se esse canal aqui virar um canal só de poesia, se vocês vão continuar me acompanhando, respondam aí. Eu comecei lendo o Poemas Tardios da Margaret Atwood, autora canadense. É uma autora de quem eu gosto bastante, eu tava curiosa pra conhecer a poesia dela, porque eu não conhecia ainda. E aí o Gustavo, querido, que é apoiador do canal, me deu o livro de presente. Eu tive sentimentos contraditórios com esse livro, porque ele tem poemas lindíssimos. A Margaret Atwood, ela é muito boa pra criar boas imagens, imagens impactantes. Porém, ela tem uma tendência a explicar demais o poema. Então, uma certa tendência a uma certa verborragia, a fazer conclusões muito fechadas no poema e deixar pouco espaço para os leitores inferirem, pouco espaço para ambiguidade. Eu não gosto muito disso, comentei isso num texto no Instagram. E aí fiquei, assim, dividida. Eu acabei dando, acho que 3 estrelas para ele, em nome dos poemas que eu gostei muito, mas fiquei com essa sensação de que ela gosta de falar demais, explicar demais, fechar a interpretação demais. Eu gosto muito das artes das capas da Margaret Atwood, feitas pela editora Rocco. Deixa eu ver de quem é a tradução, é da Stephanie, né? Da Stephanie Borges. Então é isso, um livro que ficou meio dividido, assim, pra mim. Em seguida, eu li o Expedição Nebulosa, da Marília Garcia. É o livro mais recente dela, lançamento da Companhia das Letras que eu recebi pela parceria com a editora, e eu gostei bastante. Esse é um livro sobre o qual eu acho difícil de falar. Aqui, a Marília, ela procura evocar sensações e fenômenos de difícil definição mesmo. Existe um resgate de memórias e de diferentes significados das coisas e como essas coisas se relacionam, se interpenetram, criam uma espécie de camada ali, e a maneira como ela faz isso eu gosto muito. Ela tece uma relação, por exemplo, entre a geografia e a memória, o modo como ela lembra dos lugares, o modo como os lugares evocam certas sensações nela, que são muito interessantes. Dos livros da Marília que eu li, inclusive esse foi o que eu gostei mais, tá? Então fica aí a recomendação. Em seguida, eu li o livro de uma poeta aqui do Rio, a Bianca Monteiro Garcia. É o livro de estreia dela, que é o Breve Ato de Descascar Laranjas. A Bianca, além de poeta, é a editora da editora Macabeia, por onde está saindo o livro. Pelo que eu entendi, o livro é um trabalho de coedição da Macabeia com as 7 letras. Tem essa arte maravilhosa, porque o livro tem cianotipia. Eu vou gravar um vídeo especificamente sobre ele logo mais, então vocês vão saber um pouquinho. Mas assim, é o livro de estreia dela, um livro que fica ali em torno do luto, em torno de perdas, de certo modo. E que tem uma passagem, assim, uma seção do livro é sobre saúde mental, sobre sanatório especificamente. E foi, acho que, a parte que mais me impactou. Mas os poemas sobre o luto também são lindíssimos. Então aguardem, em breve a gente vai ter vídeo só sobre ele aqui no canal. Depois a gente teve o livro do Projeto Ferrante Indica, que foi uma outra alegria, né? Porque juntei Ferrante com Dostoiévski, esse livro aqui já tá resenhado no canal. A gente teve pouca resenha no mês passado, né? Se eu não me engano, acho que só teve essa, se eu não tô bem lembrada. Mas finalmente a gente teve essa resenha, porque era um livro que tava faltando, dos mais importantes, eu acho, assim, do Dostoiévski, era o que tava faltando. Dos romanções, a gente ainda falta aqui no canal a resenha do adolescente. Mas dos mais famosos, né, Os Demônios, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, tava realmente faltando esse aqui, que é um divisor de águas na obra do Dostoiévski, né? Um livro com um narrador difícil, narrador irritante, narrador maluco, narrador autodestrutivo, esse homem do subsolo, mas que traz reflexões muito interessantes, um livro onde o Dostoiévski intui o subconsciente, onde ele vai mostrar que o sujeito não é motivado apenas pela razão, né? Ele vai contestar algumas correntes ideológicas e filosóficas da época que achavam que a razão daria conta de tudo, e ele vai mostrando que não, que na verdade o sujeito se orienta também pelas emoções, também por um certo senso moral, e ele vai aí intuindo o nosso inconsciente, a influência do inconsciente nas nossas ações, inclusive no certo gozo que a gente alcança em situações complicadas, humilhação, sofrimento, por que a gente, nós mesmos, muitas vezes vamos atrás dessas situações complicadas. Eu achei espetacular, foi a terceira vez que eu li o livro, a resenha vai estar aí para quem quiser saber um pouquinho mais.
Eu fechei o mês lendo um livro que eu tinha lido para o Leia Mulheres, mas eu não conseguia ler Mulheres. Um monte de coisa aconteceu, eu fiquei doente, minha mãe ficou doente, minha gata ficou doente. Junho foi um mês em que quase todo mundo que eu conheço ficou doente. E isso deu uma bagunçada no meu roteiro. Eu queria ter ido, mas não deu. Eu queria ter ido especialmente porque esse livro é muito bom. Terra Fresca da Sua Tumba, da Giovana Ribeiro, autora boliviana. Esse também é um livro de coedição, né, da editora Jandaíra com a editora Incompleta. Fiquei muito impressionada. São 6 contos aqui, muito sofisticados, tá? A gente pode dizer... Muita coisa pode ser dita sobre esse livro. São contos longos, eles giram ali em torno de 20 páginas. E a gente pode dizer que ela trabalha muito bem o tema da morte. Eu vou me reportar aqui ao texto de apresentação que é da Carola Saavedra, onde eu acho que ela faz uma boa síntese, que é: o livro explora os gêneros fantástico e terror, sem se definir por nenhum desses dois, tá? Então ela lida com essas coisas, um certo terror da vida real, coisas horríveis e angustiantes e assustadoras, mas também certas coisas misteriosas, meio mágicas, meio fantásticas. E existe muito uma temática da morte aqui, de entender a morte como parte do ciclo dos viventes. Existe muito uma evocação da importância da terra. Eu tenho a impressão, fiquei com essa impressão de que existe um certo resgate de uma outra visão de mundo, até pelo fato de que ela vai inserir nas histórias questões de povos indígenas, né? Vai haver 2 contos especificamente que vai ter bastante questão com povos indígenas. Então existe um pouco esse resgate de uma visão de mundo não cristã, eu diria. E essa visão de mundo não cristã, ela tem a ver com uma certa lógica em relação às tragédias ou aos crimes, enfim. Uma certa lógica de vingança, né? Eu acho que é uma boa leitura que a Giovana faz, porque eu tenho percebido esse retorno mesmo, esse retorno de uma lógica que é menos a lógica do perdão, ou menos uma lógica de relevar certas coisas, que orientou a nossa postura, eu acho que jurídica, política dos últimos anos, né, que é de deixar no braço da justiça, né, do braço do Estado, o monopólio da violência, enfim, não fazer justiça com as próprias mãos, enfim. E eu acho que aqui ela de certo modo representa essa tendência que eu tenho achado mais comum, de um certo resgate dessas lógicas que a gente poderia chamar de lógicas pagãs ou pré-cristãs, porque acho que o cristianismo ele vem mudar um pouco essa visão em relação às coisas, uma coisa meio lei de Tamerlão, né, olho por olho, dente por dente, que tá lá no Antigo Testamento, mas não é exatamente a lógica cristã, pelo menos não em tese, né? Então ela evoca, por exemplo, dessa lógica pré-cristã, essa valorização da terra, essa valorização do corpo, das manifestações do corpo, de uma indissociação corpo-espírito, né, tudo meio junto. Existe também um trabalho em relação ao outro, ao estrangeiro. Existe muito esse tratamento das pessoas deslocadas do seu país, da sua cultura, de algum modo. Eu acho dificílimo falar sobre esse livro. Eu achei ele, do ponto de vista narrativo, muito sofisticado. A Giovana escreve muito bem. É aquele texto que, quando ele tem momentos descritivos, ele é muito bom. Quando ele tem momentos imagéticos, assim, mais bem fotográficos, ele é muito bom. Quando ele tem momentos contemplativos, assim, mais reflexivos, filosóficos, ele é muito bom. Ele é todo muito sofisticado e é aquele texto inteligente, sabe? Então, assim, eu não sei se eu vou me arriscar a fazer resenha sobre esse livro, porque ele ainda tá reverberando na minha cabeça, mas eu achei ele muito impressionante do ponto de vista da qualidade literária. Eu, assim, lerei, certamente, eu tenho 2 outros livros dela, outro que também é essa coedição da Incompleta e Jandaíra, e um outro pela P.A. Biru, se eu não me engano. Essa é aquela escritora que eu li e fiquei, nossa senhora, sim, eu quero ler mais coisas dessa mulher. E a tradução é de Laura Del Rey. Então fica aí uma mega indicação, especialmente se você gosta de contos, se você gosta de fantásticos, se você gosta de trágicos, se você gosta de temáticas da morte, uma coisa meio pesadelo, assim, mas muito bem tratado. Ela sabe criar tensão dentro do texto, ela é uma escritora de sutilezas, o ritmo é muito, muito bem mantido. Não acho que é um livro alucinante. É um livro que ela vai te levando devagar para as coisas. E aí quando você chega lá, entendeu? Enfim, é assim uma coisa
de maga quase, vale muito a leitura. Então é isso, gente. Esses foram os livros concluídos esse mês, tá? Não foram muito grandes e essa coisa aí diferente de termos mais poesia que prosa, que me agradou bastante, né? É bom dar essa variada de vez em quando. Então é isso, me digam se vocês já leram alguns desses livros e o que vocês acharam, o que vocês andaram lendo aí no último mês, se quiserem compartilhar com a gente, dar as suas indicações. E muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!